prezados alunos. Agora nós estamos na nossa unidade 5. Nessa unidade, a gente vai trabalhar com as diferenças entre análise política e análise de política pública. Fazendo o quê? Analisando as características, apresentando as características de cada modelo teórico e como esse modelo teórico influencia a análise de uma política pública. Então, a gente sabe que existem muitas definições para o que vem a ser uma política pública. A gente pode citar, Abraham Kaplan, que diz que políticas públicas são programas que projetam objetivos, valores e práticas. Continuando, a gente vai considerar política pública aquelas que atuam sobre o espaço público, que vão gerar ou não bens públicos, certo? Quando a gente pensa na consolidação do campo de públicas, certo? Como uma atividade prática e também como um objeto de reflexão, que você vai começar a pensar como melhorar a vida das pessoas e você vai pensar como o Estado vai organizar melhor aquela gestão, aquele povo. A gente vai começar a pensar, o Estado, ele tem que intervir na economia de uma forma, certo? Em que você não cerceie a atividade privada, mas que você possa resguardar, o lado mais fraco, que você possa resguardar os direitos dos indivíduos, fazer com que todos, sejam assistidos. Eu sei que após a Segunda Guerra Mundial, certo? Particularmente, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, em que houve um esforço muito grande para a reconstrução, então ficou a ideia, de que você teria uma ordem econômica keynesiana, que no caso estimulou os governos e as instituições multilaterais a buscarem resolver problemas ou alterarem as situações sociais consideradas inadequadas para aquele momento. Então, o conhecimento, certo? E o planejamento, eles foram muito utilizados com o objetivo de quê? Com o objetivo de reunir informações para que o Estado pudesse programar ações, certo? E produzir os efeitos que eram desejáveis. É claro que se utilizou de muitos conhecimentos para que isso, pudesse ser atingido. Então, foi-se utilizado conhecimentos partindo da engenharia, da economia, da sociologia, da psicologia e depois da administração, que é uma ciência mais nova. Então, paralelamente a isso, começou-se a pensar os fenômenos sociais no desenvolvimento das políticas públicas, Então, você vai pensar a política pública sobre uma ótica mais prática, em que você vai pensar, você vai ter uma reflexão conceitual, mas você vai começar a formular modelos, e esses modelos, eles vão ser pensados e formulados com o objetivo de quê? De transformar essas ideias em ações e em resultados, certo? E a partir daí, para elas poderem ganhar apoio político e serem legitimadas. E para que esses resultados,
eles fossem refletidos, né, nas ideias e nas intenções que estavam contidas naquelas políticas. Aí, a partir daí, você vai ter o campo de análise da política pública. A política pública, ela é diferente da análise política, né? Então, você não pode confundir a análise política com a análise da política pública. Porque na análise de política pública, você está focando, certo? Especificamente aquela atividade prática, que ela não depende de um governo, certo? Ela depende muito mais do pensamento do público, do espaço público. Ela pertence ao campo da ciência política, mas, certo? Esse foco, ele é muito preciso em que a política pública, eu sei que muitas vezes esse conceito, ele fica muito pouco atrelado a um governo, mas essa política pública, ela é pensada para resolver um problema e não, né, como especificamente uma ação que envolve um governante, certo? Então, a partir daí, a contemporaneidade, ela começou a ser pensada, né, num corpo teórico para você analisar essas políticas públicas, né, em que ele estivesse razoavelmente sistematizado para que essa política pública ela fosse colocada de uma forma que tivesse um conjunto de políticas que pudessem ser empregadas, em que você tivesse modelos, certo? Em que esses modelos, eles pudessem ser empregados. A partir daí, né, do livro, tem um livro do Thomas Dye, né, que ele foi um livro que é Entendendo a Política Pública, Entendendo uma Análise Política, em que ele coloca uma série de modelos que são os modelos institucionais, de processos, modelo da teoria dos grupos, os modelos das elites, modelo racional, modelo incremental, da teoria dos jogos, da escolha pública e do modelo sistêmico. Então, a partir dessa classificação, você vai poder o quê? Vai poder implementar políticas de acordo com o objetivo que se propõe. Então, o modelo institucional, para citar, né, ele é um modelo, né, que ele é focado prioritariamente no papel do Estado e nas suas instituições, na produção dessas políticas públicas, né? E ele se atém muito à análise de instituições governamentais. Quando a gente vai para um modelo de processo, aí você vai ver que o quê? O modelo de processos, ele é baseado em quê? Em várias ações, em que você identifica um problema, formula uma proposta, legitima aquela política pública, né? Quer dizer, você busca o apoio político, você implementa a política e você avalia. Esse modelo de processo, ele é largamente utilizado. Como também o modelo da teoria do grupo, em que os grupos, né, mesmo eles sendo muito distintos dentro da esfera social, você vai poder influenciar as decisões relativas, né, às políticas públicas dentro dos grupos. Então, você vai começar a fazer com que esses agentes, esses grupos, eles sejam o quê? Agentes intermediários para que, né, aqueles grupos, eles possam influenciar dentro da política para que as políticas públicas possam ser implementadas, né? Então, a gente vê que esses modelos, eles são importantes, certo? E que eles servem exatamente para fazer com que essas políticas, elas possam ser analisadas na prática.